Oi, gente, tudo bem? Creio que sim. Então, glória a Deus, misturar com aleluia. Vamos dar nossa continuidade à nossa série do livro de Atos. Amém? Hoje é o capítulo 18. Quando Paulo sai de Atenas e vai para Corinto, que diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Gente, para convencer os judeus e gregos é porque o cara era top, viu? E também, na verdade, tinha um discernimento de espírito. O Espírito Santo habitava nele. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, oh glória, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, convicção, opondo-se a eles e lançando maldições. Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Pois é, quem tem ouvido, ouça. Se não quer ouvir, tchau. Então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que os ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Olha aí, porque tem muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhe a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul de Acália e os judeus fizeram um levante contra Paulo, olha aí, e levaram ao tribunal fazendo o seguinte acusações: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse, mas, visto que se trata de uma questão de palavras e em nome de sua própria lei, resolva o problema de vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos os voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Gencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu. Mas ao partir, prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar na Cesareia, subiu até a igreja para saudá-lo. E depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram
com mais exatidão o caminho de Deus. Oh, glória! Querendo ele ir para a Cália, os irmãos encorajaram a escreverem aos discípulos que recebesse ao chegar. Ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida e vida, e não tem outro caminho se não for Jesus. Não adianta, nem todos os caminhos levam a Deus. Mentira, 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 mentira. Só tem Jesus, que Ele é o caminho. Então procura o caminho, que é Jesus, que Jesus vai te conceder salvação eterna. É isso que nós precisamos, salvação eterna. Ebenezer. Até aqui o Senhor nos abençoou, que Deus te abençoe com toda a sorte de bens celestiais. E Ebenezer, até aqui, nos abençoa o Senhor e glória a Deus nos traga. Aleluia.